E aí você me pergunta, né? Samora, você que gosta tanto de mexer com reabilitação e tal, gosta muito de mexer com problemas de joelho, problemas de coluna, qual o protocolo para problemas de joelho que, sei lá, para condromalácia que você me recomenda? Então, não dá para recomendar nenhum protocolo. O protocolo, na minha concepção, por si só, ele já nasce fadado ao fracasso. Por quê? Por uma lógica muito simples. Não existe uma pessoa igual a outra. Então, se não existe uma pessoa igual a outra, não pode existir um protocolo. Porque as pessoas não são iguais entre si, então elas não podem fazer a mesma coisa para obter o resultado que elas querem. Parece engraçado, você fala, pô, mas espera aí, elas têm um quê de humanidade, de ser humano, que unifica todo mundo. Então, o joelho de um ser humano é mais ou menos igual todo. É mais ou menos igual, mas não é igual. E todo o resto que vem depois, que influencia pra caramba, é diferente. E ele é diferente não só fisicamente falando, mas ele é diferente na parte emocional, na parte interna. Então, vamos supor que um movimento que você vai passar para uma pessoa, para uma pessoa cai muito bem, ela sente uma melhora, no outro talvez ela se sinta exposta, sei lá, esse movimento eu fico numa posição que eu fico com a minha bunda para cima, sei lá, nesse sentido, e ela se sente exposta. Por ela se sentir exposta, ela se trava emocionalmente, e talvez um exercício que nessa situação seria excelente para ela, o fato dela estar toda travada, com medo, sem vontade de fazer, além da experiência ser negativa, ela coloca uma tensão a mais que não precisava, o corpo dela não responde da mesma forma fluida, e o resultado final acaba sendo exatamente o oposto. Então, nesse cenário, para você mexer numa condromalácia, por exemplo, é muito interessante que você extraia alguns dados antes, e aí é muito legal você fazer uma avaliação, mas uma avaliação que ela se adeque ao seu aluno também. Porque se a avaliação for uma soma de alguns protocolos, ou um único protocolo, a sua avaliação ela tem o mesmo vício de origem. Então, por exemplo, eu gosto muito de usar o 3D Maps, inclusive algumas variações que eu mesmo montei em cima do 3D Maps. Mas daria para montar qualquer outra avaliação, porque a avaliação nada mais é do que uma maneira onde você gera para extrair alguns resultados. E o legal do 3D Maps, que é do Grail Instituto, que inclusive é nosso parceiro, né, aqui nos nossos cursos, o legal do 3D Maps é que ele é dinâmico. Embora ele tenha uma certa lógica de funcionamento, ele também tem uma lógica dinâmica que vai se adequar também a caso a caso. E isso é para mim o essencial. Para eu poder trabalhar para a recuperação de uma condromalácia, eu tenho que levar em consideração que a pessoa que está com essa condromalácia é diferente da outra pessoa que eu também atendi com condromalácia. Então não necessariamente as coisas vão funcionar igual. E eu tenho que sempre avaliar para saber, extrair o máximo de informação possível dessa nova pessoa, de como ela se movimenta, de qual a origem da dor dela, porque o fato das duas terem condromalácia não necessariamente implica que a origem é a mesma. Tá? A origem pode ser uma pisada de está gerando um estresse no joelho, a outra pode ser um problema relacionado ao quadril, a outra pode ser um problema relacionado à coluna, uma movimentação, pode ser um desequilíbrio muscular, pode ser um monte de coisas. A condromalácia pode ter N razões para acontecer. Então, se ela tem N razões, ela tem N causas, para eu dar a solução, eu tenho que abordar a causa. Se a causa pode ser N, como é que um protocolo pode me responder? Eu tenho que ter N protocolos também. Logo, se eu tenho N protocolos, eu não tenho nenhum protocolo, porque eu tenho N soluções diferentes para N casos diferentes. Então eu tenho que sempre construir uma solução diferente. Em teoria, eu tenho que construir sempre um protocolo para essa pessoa. Então a gente tem que sempre começar com uma avaliação para extrair o máximo de informações possíveis e rodar essas informações dentro de um ciclo onde ele vai me dar um teste, um feedback e uma retroalimentação, né? Que vai voltar para o ciclo e sempre apurando esse ciclo para ajustando esse processo à pessoa. Por isso que eu não acabo... É uma pergunta que sempre você me faz. Poxa, qual protocolo que você me recomenda? Não existe esse protocolo. Eu recomendo que você tenha uma boa avaliação e uma das que eu recomendo é o 3D Maps. Mas eu acho que você tem que ter uma boa avaliação, ela tem que ser tridimensional, porque somos tridimensionais, então não adianta eu avaliar numa dimensão só, para poder entregar mais respostas sobre
a pessoa em si e como ela se movimenta para eu poder entender qual o caminho da solução e construir o caminho da solução.